Muito bem-vindo ao primeiro podcast da nossa websérie Palavra do Especialista, o programa da John Deere sobre agricultura de precisão e todas as suas vantagens. Eu sou o Pedro Santos, muito prazer. Neste episódio vamos falar sobre como melhorar a eficiência das suas máquinas. Hoje a gente está cheio de coisa legal para falar com vocês, então não saia daí. Palavra do Especialista. Bem, agora é hora de dar as boas-vindas oficiais. Diretamente aqui dos estúdios John Deere, vamos conversar com meu amigo Elton, que será nossa enciclopédia humana com todas as informações sobre as soluções da John Deere, e também o meu amigo André, que está aqui para falar sobre a sua experiência na prática com diversas tecnologias da John Deere. Então vou pedir para que meus amigos falem um pouco sobre si antes de começarmos o programa. Vou começar com você, Elton. Olá, Pedro, tudo bem? Tudo bom, pessoal? Meu nome é Elton Silva, sou gerente de marketing para agricultura de precisão da John Deere Brasil, trabalho aqui no escritório regional em Indaiatuba. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre tecnologia e como é que isso vai te ajudar a ter maior produtividade e eficiência na sua lavoura. E aí, André, tudo bem com você? Olá, Pedro, tudo bem? Sou o André, sou o gerente do Centro de Suporte e Operações da Cearama Máquinas, e hoje nós vamos falar um pouquinho de como o Centro de Suporte pode ajudar o cliente a desvendar essa tecnologia e como extrair todo o máximo produtivo dos seus equipamentos usando essas informações geradas por nossa telemetria, Pedro. Obrigado, amigos, por se juntarem a nós. Bom, esse programa faz parte da série Palavra do Especialista, que conta com vários episódios que falam tudo sobre a agricultura de precisão da John Deere. Então, entra lá na nossa página do YouTube, youtube.com/John Deere Brasil, que dá para maratonar, tem todos os episódios lá. Bem, como o assunto de hoje é a eficiência da máquina, nada melhor do que começar com o nosso JD Link, certo? O JD Link Connect é uma solução avançada de telemetria que permite o gerenciamento das operações de qualquer lugar, a qualquer instante, a partir de uma conexão com a internet. Atualmente é item de série em nossas colheitadeiras, colhedoras de cana e algodão, pulverizadores, forrageiras e da maioria dos nossos tratores. Falei bem, Elton? Tô achando que você decorou isso aí tudo, hein, Pedro? Não, mas brincadeiras à parte, Pedro, é isso mesmo. O JD Link é uma baita de uma ferramenta, tem ajudado muito o produtor no campo, o concessionário, a ter visibilidade das informações do campo em tempo real, do que está acontecendo com a máquina, do que está acontecendo com a operação, como está sendo utilizado os insumos, e isso tem um valor muito grande. O próximo salto em tecnologia e eficiência da agricultura está aí, no uso da tecnologia no campo, no dia a dia. O JD Link, Pedro, ele consegue nos ajudar a otimizar o consumo de combustível, uma vez que você tem informações de tempo ocioso, tempo trabalhando, tempo de transporte dessas máquinas no campo. A gente consegue também mensurar o uso da tecnologia, se o operador está utilizando os recursos que a máquina tem, como piloto automático, field cruise. Muitas vezes ele pode não ter afinidade com as tecnologias que estão disponíveis na máquina e por isso ele não usa. E daí você está desperdiçando ali uma baita de uma oportunidade, né, de ter uma eficiência maior no uso de insumos e combustível na sua operação. E a gente consegue visualizar tudo isso daí através do JD Link. Também a gente consegue identificar, Pedro, manutenções preventivas, corretivas, com base nos alertas que as máquinas enviam via JD Link. Isso é muito importante. Você está em casa, está no escritório e está recebendo alertas, informações ali em tempo real de como que está o status da sua máquina. Se ela está com um caso de temperatura elevada no motor, se está com nível de óleo baixo, rotação elevada, seja o que for que a máquina identifique que é relevante compartilhar, ela vai enviar para você através dos alertas disponíveis no JD Link. Também, Pedro, a gente consegue acompanhar esses códigos através do Centro de Suporte e Operação do nosso concessionário. O concessionário John Deere, ele tem um Centro de Suporte e Operação, onde os especialistas têm visibilidade desses códigos e conseguem apoiar o cliente no campo, o operador, na resolução desses problemas remotamente. Também a gente consegue identificar, Pedro, através dos dados disponíveis do JD Link, informações se as máquinas estão trabalhando nas operações de campo de forma adequada. Em que sentido? Uma máquina ela pode estar trabalhando de uma maneira subdimensionada ou superdimensionada para uma determinada operação. E nenhuma das duas situações é interessante. Por quê? Se ela estiver trabalhando subdimensionada, você pode ter desgaste precoce de alguns elementos da máquina.
o que vai causar uma falha. Não é bacana isso. E também ela pode estar superdimensionada, pode estar desperdiçando combustível, ou talvez você tenha uma oportunidade de fazer um equilíbrio operacional no teu conjunto, no teu trator. Tudo isso daí a gente consegue acompanhar através dos dados de telemetria que o JD-Link disponibiliza. E com o concessionário apoiando o cliente na ponta, ele vai conseguir dar ali as melhores sugestões, as melhores oportunidades de otimização que o seu conjunto, a sua máquina pode ter no campo, Pedro. Muito bem, Elton. Então, já que você falou, né, da parceria, dessa ajuda indispensável com o concessionário, vamos ouvir um concessionário, o André. André, nesse dia a dia, como é que isso se reflete na vida do produtor, de fato? Muito bem, Pedro, muito bem, Elton, muito bem colocadas as considerações. E podemos iniciar essa conversa através da facilidade de acesso dessas informações, né? Um ponto muito importante é que, como essas informações ficam armazenadas em nuvem, em qualquer computador, smartphone ou tablet, Pedro, eu posso ter acesso em qualquer lugar. Então, eu não preciso necessariamente estar dentro da organização, dentro da fazenda, para poder ter acesso às informações. Aqui dentro do centro de suporte, como eu estou agora mesmo, eu posso estar monitorando um cliente meu que esteja em diversas regiões. Então, isso facilita muito, né? Mas vamos lá, vamos no que nos interessa. Como que os recursos e essas informações podem nos ajudar a ter uma melhor performance, uma melhor disponibilidade e principalmente um menor custo operacional, né? Podemos iniciar falando sobre a operação de pulverização. Através do nosso suporte conectado, em conjunto com um pacote de otimizações, nós tivemos casos onde nós conseguimos redução de custo de até 16% de economia em combustível e diesel e aumento de até 8% de eficiência operacional no dia. Então, isso é muito importante, porque fazer mais áreas no dia, consumindo menos diesel e tendo uma disponibilidade melhor através desse suporte conectado é muito interessante para o produtor, né, Pedro? E nós, dentro do centro de suporte, trabalhando com essas informações que chegam através do JD-Link, conseguimos auxiliar o produtor e cliente a tomar essas decisões. Então, muitas vezes, os recursos que já vêm embarcados na máquina já estão disponíveis, por algum motivo, o operador acaba esquecendo de utilizar, ou até mesmo a necessidade de um treinamento, Pedro. Às vezes, nós vamos em campo, identificando, por exemplo, uso de piloto, ou até mesmo o uso do field cruise, e são situações de casos que a gente precisa estar melhorando a comunicação entre o cliente e, principalmente, o operador. Então, como que eu vou fazer com que ele realmente use tudo isso, né? Como que eu vou fazer com que ele realmente extraia a melhor performance? Outro bom exemplo nós estamos em momento de colheita de milho, né? Nós tivemos um caso de uma colheitadeira que o cliente estava com a quantidade de caminhões disponível para colheita e a máquina estava com a ociosidade de 25%. Então, estava com o graneleiro cheio, aguardando o caminhão para poder voltar à operação. Através de uma recomendação de logística e de ponto de transbordo, a gente conseguiu reduzir essa ociosidade de 25% para 13%, melhorando assim até a qualidade do grão do cliente, né, Pedro? Porque hoje, quando a gente entrega um grão em um armazém, nós sabemos o desconto que tem pela umidade do grão, pela qualidade e tudo mais. Então, conseguir fazer a operação de colheita dentro de uma janela adequada e ganhando quantidade operacional no dia é muito interessante, né? Então, através dessas ferramentas nós podemos ter redução de custo, né? Também em atendimentos presenciais, como o Elton disse, a gente consegue, às vezes, através de um DTC, fazer um pré-diagnóstico remoto, através do telefone, acessando o display remotamente, orientando o cliente a como realizar esse atendimento e evitando um deslocamento técnico, um carro e principalmente que a máquina esteja parada em campo, aguardando para ser atendida. Então, um atendimento, às vezes, de 4 horas, a gente consegue resolver em meia hora, né? Então, é um ganho de 3 horas e meia de máquina parada. É muito importante isso devido à janela de operação de cada cliente, né? Então, seria isso, Pedro. Excelente, André.
esse exemplo, essa redução de ociosidade aí de praticamente 50% é um número realmente surpreendente. Elton, e o JD Link, além de compartilhar os dados da máquina, ele também é um canal de comunicação do escritório da fazenda com a máquina mesmo, certo? Exatamente, Pedro, é uma baita ajuda. Imagine que o cliente ele precisa de 2 canais: receber essas informações do campo, para ele ter o acesso e ter o gerenciamento ali que ele precisa fazer, o monitoramento na fazenda, né, de todas as máquinas trabalhando no campo, e também ele precisa de um canal para enviar as informações para as máquinas. Que informações eles enviam geralmente? Projeto de linha de piloto, projeto de taxa variada de aplicação de sólidos, de líquido, projeto de população de semente para uma determinada área. Tudo isso ele precisa carregar esses dados no monitor da máquina. Até pouco tempo, a única opção disponível era você chegar com um pendrive, visitar a máquina no campo, descarregar esses dados manualmente ali no monitor. Com o JD Link, via Operation Center, nós conseguimos fazer o envio desses dados remotamente, diretamente para a máquina que a gente quiser. Então, você pode ter o teu agrônomo, o teu consultor, ou o teu parceiro que faz essas prescrições para você, esses projetos, trabalhando em uma cidade remota, em algum outro ponto bem distante da tua fazenda, através de um acesso que você concede para ele na sua organização do Operation Center, ele vai ter visibilidade das suas máquinas no campo e conseguir enviar esses projetos ali remotamente para cada uma dessas máquinas. Isso, Pedro, é uma agilidade, uma conveniência muito grande. Tem aqui alguns exemplos. Por exemplo, prestador de serviço na área de cana, aqui no estado de São Paulo. Uma vez um cliente compartilhou conosco que ele tinha uma frota de 16 tratores prestando serviço em várias usinas, e ele tinha um carro com pessoal dedicado a visitar essas máquinas no campo, levando o projeto de piloto para cada uma delas. Então, eles tinham um grande desafio de identificar onde essas máquinas estavam no campo, pegar o projeto certo para cada uma dessas máquinas, descarregar. Então, ele tinha uma pessoa dedicada para isso e um carro rodando o tempo todo todas as propriedades da usina para descarregar esses dados dentro do display da máquina. Com o Operation Center, ele conseguiu eliminar a necessidade, né, dessas visitas, dessa pessoa dedicada. Ele conseguiu mudar o foco desse recurso para trabalhar nos projetos e fazer tudo isso daí remotamente via Operation Center. Isso trouxe para ele grande agilidade, praticidade, conveniência e também de custos muito grande. E também na confiabilidade de que os dados estão chegando no momento certo, de uma maneira bem segura lá na ponta. O mesmo se aplica para pulverização, onde você pode ter o teu agrônomo, o teu consultor, conferindo as taxas, conferindo as prescrições, o mix do tanque que ele vai fazer a aplicação, e se o arquivo correto está na máquina correta, qual talhão está sendo aplicado, tudo isso daí ele consegue fazer esse gerenciamento através do Operation Center, comunicando com a máquina no campo através do JD Link, Pedro. É uma baita ajuda para o produtor. Exatamente, é uma ajuda imprescindível. O Elton, tem chegado com frequência dúvidas daqueles clientes que não têm conectividade, né? No caso, que é a maioria dos produtores. Ainda dá para tirar algum benefício do JD Link? Como é que funciona para quem não tem conectividade, por exemplo? Porque na sede da fazenda tem Wi-Fi, a internet pega super bem, mas e lá no meio do talhão, Elton? Você praticamente já deu a resposta. Esse é geralmente o cenário mais comum que nós temos. Com frequência a gente tem conectividade na sede da fazenda, porém, na maioria dos talhões ou no campo mais afastado, a conectividade nem sempre ela está presente. Um recurso bacana do JD Link é que ele consegue armazenar até 1000 horas ali de dados. Então, se você tiver uma operação ocorrendo, os alertas, os dados agronômicos, os mapas, as documentações, tudo isso fica armazenado na controladora, Pedro, e quando essa máquina encontrar um sinal de conectividade, seja ela via dados de celular, dados da antena, né, mais próxima, ou ainda se conectar com o Wi-Fi da sede, todos esses dados vão ser descarregados ali no Operation Center e vão estar disponíveis para o cliente estar analisando. Geralmente, uma vez por dia, ao menos, essas máquinas retornam ali para o galpão ou para a sede. Se tiver um Wi-Fi, nesse momento ela vai descarregar os dados. Ou ainda se ela estiver passando ali em algum ponto mais alto do relevo, que ela enxergar a disponibilidade de sinal, ela também vai fazer o envio. Vale ressaltar que a antena de celular, por assim dizer, da MTG, que é a nossa controladora do JD Link,
ela tem uma capacidade, né, um ganho ali de recepção de sinal muito maior do que os smartphones. Então, você ter sinal ou não no celular, muitas vezes não é um referencial, não é um parâmetro para dizer se a máquina vai conseguir conectar ou não. Ela ali consegue se conectar em áreas muito mais afastadas do que os nossos celulares conseguem hoje. Isso também é bem interessante de compartilhar com quem está nos ouvindo. E além disso, a John Deere também disponibiliza de uma outra solução muito interessante, na conectividade rural, que foi feita através de uma parceria com a Trópico, uma empresa de telecomunicações, no qual a gente consegue oferecer para o mercado produtor ali uma infraestrutura no qual ele consegue disponibilizar internet na propriedade dele. Quem quiser consultar mais informações, está disponível no nosso site, John Deere, passa lá, dá uma olhadinha, tem informações para você lá. Bom, vamos com a nossa dica inteligente. Dica inteligente. Por exemplo, é fácil identificar máquinas com tempo de motor ocioso muito elevado. Com essa informação, você evita esse tipo de problema e o resultado é a redução de custos com combustível. Bem legal, né? E para somar ainda mais a sua produtividade, a John Deere também oferece o analisador de máquinas. É uma ferramenta de comparação que traz inúmeras vantagens para a sua produção. Então, meu amigo Elton, poderia nos dar uma luz sobre esse assunto? Claro, Pedro. O analisador de máquinas é uma baita de uma ferramenta. No Operation Center, a gente recebe as informações de todas as máquinas que estão no campo. Através do JD-Link, essas informações chegam automaticamente. O analisador de máquina consolida todas elas e através ali de gráficos, uma interface muito amigável, a gente consegue colocar dados de diversas máquinas lado a lado para a gente poder fazer um comparativo. Um exemplo, se eu tenho lá 4, 5 tratores trabalhando em áreas similares, condições similares, com implementos similares, eu posso analisar como é que está sendo a performance deles em diversos parâmetros, tal como o consumo de combustível, por exemplo, patinagem e muito mais. Um exemplo recente que a gente tem são de tratores 7J trabalhando com preparo de solo, numa área muito parecida, implementos similares, no qual a gente identificou que a média de consumo de combustível estava ali entre 21 e 22 litros por hora, porém, uma ou duas máquinas estavam com um consumo bem mais elevado que as outras. Simplesmente batendo o olho no gráfico, em questão de minutos, a gente identificou essa discrepância e, a partir dali, uma investigação muito simples, a gente identificou alguns parâmetros, algumas variáveis que poderiam ser a causa dessa diferença. E com base nessas informações, o cliente ele tem o apoio do concessionário da John Deere para fazer a interpretação desses dados e também receber ali alguns conselhos, algumas ajudas na questão de otimização. O que pode ser feito a partir desse cenário para que ele consiga trazer essas máquinas para a média, otimizando essas máquinas, otimizando o recurso ali do uso de combustível na sua operação. E muitas vezes são coisas simples que passam despercebidas, mas quando a gente tem esse recurso de visualizar esses dados de uma maneira muito prática, igual o analisador de máquina nos traz, isso a gente consegue tomar essas ações ali de uma maneira muito mais efetiva. O André, ele fica no nosso centro de suporte à operação da Cearama, ele consegue trazer aí alguns exemplos bem bacanas que tem acontecido no campo para a gente, né, André? Muito bem, Elton, muito bem colocado. Podemos falar aí dessa situação do consumo de combustível do trator 7J. Recentemente nós tivemos uma situação muito semelhante e onde, através da facilidade do analisador de talhão e com a rapidez junto ao cliente para a tomada de decisão, através do gráfico de deslizamento da roda, ou seja, de índice de patinagem, nós conseguimos identificar que o trator estava com um índice superior a 12%, ou seja, ele estava fora do normal para aquela operação que ele estava realizando. Através disso, nós conseguimos uma redução muito significativa, reduzindo o custo operacional do preparo de solo e aumentando o rendimento de áreas no dia, né? Outro fator importante, como você bem citou, a questão de poder analisar máquinas com relevos semelhantes e áreas semelhantes. Hoje, o nosso Operation Center nos possibilita, através de dados recebidos pelo monitor, verificar qual é a elevação do terreno. Então, através disso, nós conseguimos tomar também decisões importantes que influenciam no fator agronômico. Então, por exemplo, durante um plantio, nós podemos verificar se realmente nós podemos aumentar um pouco a velocidade para poder atingir aquela determinada janela ou reduzir um pouco a velocidade e ter tempo disponível para poder respeitar a janela
e ter um plantio melhor. Sabemos que na agricultura nem sempre podemos pensar no cenário ideal, então em algum momento a gente precisa sim, às vezes aumentar um pouco a velocidade ou sair do padrão convencional. E o importante disso é saber o porquê eu estou saindo, né, Elton? Muitas vezes, durante um tempo atrás, às vezes a gente tinha uma determinada falha de plantio e íamos nos deparar, mas por que aconteceu isso? Nós não tínhamos o histórico disso. Então, hoje, o nosso analisador de máquina, em conjunto com o nosso analisador de talhão, nos possibilita fazer algumas anotações e pontuações que durante os anos a gente vai tendo histórico disso. Então, se eu não tive uma boa plantabilidade ou não atingi a profundidade, o importante é saber o porquê aquilo aconteceu. E não que venha o problema depois de já estar finalizado uma planta ou até mesmo um preparo, né, de perfil de solo. Então, tendo essas anotações e isso tudo ficar armazenado em nuvem, o risco de perca é mínima, quase que impossível. E isso está disponível em qualquer smartphone, em qualquer tablet ou computador. E compartilhando os dados com a concessionária, com o nosso centro de suporte, a concessionária tem um time especializado para poder dar suporte a decisões junto ao cliente, para poder fazer com que ele realmente utilize essas informações, tanto de dados de máquina quanto agronômica, para tomar a melhor decisão, para buscar menor custo operacional, maior disponibilidade e uma performance, porque nada melhor do que conseguir realizar uma operação dentro da janela, com uma performance desejada e com um custo operacional menor, né? E aí vem também a questão do capacitação. Muitas vezes, através do analisador de máquinas, nós também nos deparamos com situações de que simplesmente o operador ele faz a manobra e esquece de habilitar o piloto, né? Com a velocidade que essas informações chegam com a gente com esse compartilhamento, a gente consegue muito rápido entrar em contato com o operador e verificar se ele não está utilizando o recurso por uma falha ou às vezes por simplesmente ter esquecido de habilitar. Então, essa relação entre escritório da fazenda, concessionária e campo está muito rápida hoje e nos facilita muito ajudar o produtor, o cliente das fazendas a tomar a melhor decisão em tempo mais rápido, mesmo que seja um dia de atraso nas informações, mesmo assim é melhor do que não ter ela armazenada em lugar nenhum, né? Excelente comentário, André. Isso daí faz toda a diferença ali para o produtor na ponta. E falando um pouquinho sobre o Centro de Suporte à Operação, isso é um diferencial bem legal que a gente está entregando para o produtor hoje. Todas essas informações elas ficam disponíveis na organização na qual o produtor manda todos os dados dele do JD Link. Quando a gente traz o concessionário para dentro da nossa organização, no centro do Operation Center, o concessionário vai ter visibilidade de todos esses dados aí que o cliente consegue também visualizar no seu smartphone ou no Operation Center via web. Com base nesses dados, através do Centro de Suporte à Operação, o concessionário consegue trazer diversos especialistas para analisar esses dados. Ele vai trazer o especialista de peças para ver algum código que a máquina tenha enviado, algum código de erro sobre possível falha de peça. Ele vai trazer o especialista dele de suporte para analisar essas informações sobre o período que a máquina está, plano de manutenção, código de erro sobre alguma possível intervenção. Então, o Centro de Suporte à Operação, ele consegue monitorar todos esses dados que as máquinas estão gerando no campo em tempo real e interagir com o cliente. Estando sempre do lado dele para poder aconselhar sempre que possível, sempre que necessário, para evitar paradas necessárias e ainda otimizar essas máquinas para elas conseguirem entregar todo o potencial que elas têm. Essa questão da tecnologia ela é muito crítica, né, André? A gente sabe que um dos diferenciais da John Deere é essas máquinas com bastante tecnologia embarcada. Porém, para o produtor tirar proveito delas, a gente precisa que o operador lá na ponta use todos esses recursos. Com esses dados disponíveis, a gente consegue garantir isso. Ter visibilidade se o operador está usando um recurso de field cruise, que é um piloto automático, um gerenciador automático de rotação, para otimizar o consumo de combustível, para ter certeza de que isso tudo está sendo utilizado lá na frente, é crítico para o produtor conseguir extrair todos os benefícios que a máquina consegue oferecer. E com o concessionário do lado, a gente consegue ainda
sempre que necessário, né, fazer essas intervenções, oferecendo treinamento, suporte remoto, planos de otimização, pacotes de serviços remotos para otimizar, né, a máquina no campo, sempre com o concessionário John Deere envolvido. Isso é muito importante para a gente conseguir extrair o máximo dessas máquinas conectadas. Perfeito, Elton. Junto ao nosso pacote conectado e os pacotes de otimizações que são enviados semanalmente ao cliente, um resumo do que aconteceu durante a operação e como a máquina se comportou dentro dela, nós identificamos muitas oportunidades. Até um tempo atrás, as pessoas viam como um problema e nós mudamos um pouco o conceito disso e chamamos de oportunidade. Por que oportunidade? Esse relatório enviado semanalmente, claro que de forma remota e tudo mais, porém o cliente ele tem a opção de vir até o nosso centro de suporte, nos reunirmos aqui em uma mesa e colocar em pauta todos os pontos que estão, às vezes, deixando ou impedindo que realmente aquela máquina entregue uma maior performance e uma maior área produtiva durante aquele ciclo operacional. Então, é muito importante frisar que o centro de operações ele tem acesso a essas informações, envia para o cliente e que ele tem um time preparado para caso seja necessário uma intervenção em loco. Então, podemos colocar um exemplo da questão do 7J. Foi identificado através do analisador de máquinas, ele estava tendo um deslizamento de roda acima de 12% e foi necessária uma intervenção. Então, nós temos uma equipe que ela vai até o equipamento e verifica o que está acontecendo e qual a melhor solução para aquele equipamento. Então, dentro disso, a gente consegue atender e sugerir também para o produtor e também para o proprietário da fazenda que muitas vezes não seja um problema operacional, mas sim outros fatores, por exemplo, até a questão do relevo, né, a elevação do terreno. Então, por que não mudar o sentido e realmente extrair tudo isso, né? Então, são pontos importantes e nós temos um time dentro do centro de suporte para poder suportar o cliente em todas essas demandas aí. Olha, eu não me canso de me surpreender com tanta tecnologia. É um time realmente ajustado, azeitado, muito regulado. É impressionante. Eu acho que é o momento de mais uma dica inteligente aqui no nosso podcast. Dica inteligente. Com esse suporte que só a John Deere oferece, você pode contar com acompanhamento dos planos de manutenção programados pela fábrica ou até mesmo planos personalizados para a necessidade do cliente. Assim, o concessionário pode te ajudar a antecipar as visitas e manutenções, deixando sua máquina sempre disponível em campo. Deu para ver aí que a John Deere oferece tudo e mais um pouco para que a sua máquina esteja sempre pronta para dar o máximo de resultado para a sua operação. Eu queria as suas considerações finais, então, Elton. Queria aproveitar a oportunidade para convidar você, cliente, para conhecer todas essas tecnologias. Entre em contato com o concessionário, tenho certeza que ele vai conseguir te apoiar a identificar quais dessas ferramentas são úteis para você no campo, conseguem te apoiar a tirar mais proveito das suas máquinas, se a sua tecnologia está sendo realmente utilizada em todo o seu potencial. Nós temos o centro de suporte à operação, nós conseguimos fazer conexão remota com os displays das máquinas para tirar dúvida, conseguimos também tirar dúvidas por telefone, estamos aí disponíveis. Faça uma visita, entre em contato com o seu concessionário e descubra o que pode te ajudar hoje aí na sua lavoura a ser mais produtivo. André? Agradeço a todos que estão nos acompanhando e deixo aqui o convite para aqueles que já têm máquinas conectadas, que conheçam um pouco do nosso suporte conectado do Centro de Suporte e Operações. E para você que não tem, aproveite e procure o seu concessionário da sua região e aproveite as facilidades que o suporte conectado, a telemetria e o atendimento remoto pode proporcionar, tanto para sua rentabilidade, ganho de eficiência e performance, né? E com certeza você irá se surpreender com a velocidade que você pode ganhar para garantir a performance dos seus equipamentos. Até mais. Bom, é isso aí, tem sempre um concessionário pronto para te ajudar. Você viu aí com o André falando todas essas vantagens, pode confiar. Pois é, pessoal, assim chegamos ao final do primeiro Palavra do Especialista versão podcast. Foi bem bacana, não foi? Eu gostaria de agradecer muito aos meus convidados de hoje, o especialista da John Deere, Elton, e também ao nosso amigo concessionário André. Muito obrigado, amigos, obrigado pelo tempo, pela generosidade em compartilhar todas essas informações riquíssimas com a gente. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado, André, pela participação. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho de conteúdo que a gente tem sobre tecnologia e agricultura de precisão. Espero ter ajudado. Até a próxima, pessoal.
Muito bem, Pedro. Eu que agradeço a oportunidade de poder contribuir um pouco no nosso dia a dia. E você que está nos acompanhando, entre em contato com a gente, que estamos prontos com o time para melhor atender. Obrigado, meus amigos. E o mais importante, obrigado a você por estar aqui ouvindo e participando sempre junto com a gente. Antes de partir, eu tenho um recado para te dar. Não esquece de dar uma passada lá no nosso canal do YouTube. Tem todos os episódios da nossa série. Bom, é isso. Fique ligado. Na próxima semana tem mais podcast. A conversa vai ser sobre eficiência na operação logística nos canaviais. Tá imperdível. Tem muita coisa legal preparada para você. A John Deere conecta pessoas, inteligência, tecnologia e máquinas. Afinal, a distância nunca foi uma barreira. A gente se ouve, se vê na próxima. Até mais. Tchau. Palavra do especialista.